Mês de dezembro sempre lembra o quê? Principalmente Natal. E Natal, sempre as pessoas falam, vamos fazer uma ceia este ano lá em casa, uma ceia deliciosa, aquela que a família inteira vai se reunir, ou pelo menos aquele tipo de ceia que você já deixa pronta e ao longo da noite a família vai passando para fazer aquela visita, trocar aquele abraço e comer. Só que existem algumas regras muito importantes para você ter, digamos assim, você estar oferecendo uma ceia de Natal saudável. Só que eu não estou falando agora saudável sob o ponto de vista nutricional, apesar que ele é muito importante, nós vamos depois falar a respeito dele. Nós estamos falando a respeito de saudável sob o ponto de vista microbiológico, isto é, não oferecer uma alimentação contaminada. Por isso que o nosso convidado de hoje não poderia deixar de ser o professor doutor Enio Alves da Silva Júnior, biomédico, diretor da CDL e Proalimentos e consultor da Anvisa para a Copa de 2014. Bem-vindo, Enio. Obrigado. Falando de Copa, o ano que vem nós precisamos fazer umas pautas. Gente, o trabalho que o Enio está fazendo é sensacional. Nós já fizemos algumas pautas no Mais Saúde lá da rádio, na Rádio América, aqui em São Paulo, mas para todo o Brasil pela Rádio Canção Nova, né? Que você explicou esse trabalho interessantíssimo que a Anvisa está fazendo. Mas isso é tema para um próximo programa. Hoje eu quero que você fale especialmente sobre a segurança alimentar numa ceia de Natal. Corremos riscos? Sem dúvida. Como você falou no início, se nós não seguirmos regras de controle, risco sempre existe. Lembre-se que a gente fala em segurança alimentar, a gente divide em 3 grandes blocos. Primeiro, ter o alimento. Hoje temos uma mesa até mais farta do que antigamente. Segundo, saber equilibrar esse alimento, segundo os princípios da nutrição, os ditames do conceito todo. Terceiro, ter esse alimento com inocuidade higiênica. O que é isso? Que não oferece riscos microbiológicos, que envolve bactérias, vírus, fungos, parasitos. Então, são 3 grandes fatores, né? Se fala muito em gastronomia, lindo, maravilhoso, gostoso o alimento. E aí, a segurança? Como nós podemos fazer essa segurança em termos de controle? Aí que está o desafio. E essa segurança hoje versa fundamentalmente em você controlar os tempos que você prepara, expõe e ingere e a temperatura que você coloca esse alimento. Não adianta também só falar de tempo e temperatura se você não falar de higiene. Então, a higiene hoje é fundamental e todos temos que cumprir nossas regras de higiene. Higiene de quê? Mãos, superfícies, equipamentos e utensílios e o ambiente em geral. E dos alimentos que vão ser ingeridos crus. Porque é interessante, doutora Gisela, você tem o calor, que ajuda muito a matar os micro-organismos. Mas e quando você não tem calor? Exato. E aqueles que comem muitas coisas cruas, como saladas, verduras, todas? Porque nós temos uma ceia que deveria, na verdade, pelo clima nosso, ter muito mais saladas e muitas frutas. E nós copiamos uma ceia que é muito pesada, inclusive, que é uma tradição que veio dos nossos avós, até dos nossos pais. E europeia, inclusive. Né? Isso. Agora, veja, nós temos um Brasil tropical, que o calor é muito grande aqui. E umidade. E esse tipo de clima, esse tipo de... o Brasil é muito heterogêneo em termos de micro-organismos também. Os climas são diferentes. Então, isso faz com que haja muito mais micro-organismos do que em outros lugares, né? Então, o que acontece? A higiene deve ser muito bem preservada. Isso colocado num plano de controle, você vai ter segurança total no verão, que vai começar agora, né? E nós ainda estamos com um clima ainda ameno, frio. Vamos chamar assim, apesar que em alguns lugares, como recentemente em Cachoeira Paulista, nós tivemos 42 graus, quer dizer, realmente a variedade de temperatura é enorme. Então, e para falar em controle, podemos setorizar qual é o controle. Antes de fazer comida, fazer higiene, fazer uma boa lavagem das mãos, que é muito simples, as pessoas terem pelo menos consciência de lavar a mão. Você já perguntou para as pessoas quantas vezes você lava a mão por dia? E falando em lavar as mãos, nós temos um programa feito com o professor Enio sensacional. Porque se você perde o programa Mais Saúde, porque na sexta-feira, 13h eu não tenho como assistir, mas você tem como acessar o blog, blog.cançãonova.com/maissaúde, você tem todos os nossos programas gravados, disponíveis para você ouvir, para você assistir ao longo do dia, da noite, quando você tiver mais disponibilidade. E tem um programa que nós fizemos especificamente sobre
Você sabe lavar as mãos? E foi muito interessante, né? Foi, inclusive tem demonstração de onde fica mais... As sujidades. Eu mesma, depois desse programa, comecei a observar algumas coisas que eu não fazia ao lavar as minhas mãos. Gente, todo mundo tem alguma coisa para aprender, então é super interessante. Então, quantas vezes por dia você lava a mão é a primeira questão. É a primeira questão. A pessoa fala, eu não sei, claro, não lava. A pessoa lava a mão ao levantar e ao ir dormir. E o dia a dia? Pensa que não acumula? Né? Por exemplo, higiene de mãos é muito importante. Unhas curtas e cutícula parada. Isso é fundamental. Lavar as mãos constantemente é mais importante, às vezes, do que usar produtos mirabolantes. Produtos que dizem que mata tudo. Não é esse o objetivo. Tanto é que se você matar tudo, você vai ficar esterilizado. Não existe isso. O que é interessante é controlar a microbiota, os micro-organismos que estão presentes. Okay. É uma lavagem frequente. Não existe... É uma brincadeira falar quantas vezes, né? Só para a pessoa saber se ela lava a mão. Pelo menos antes de fazer qualquer tipo de alimento, antes de se alimentar, quando você manipula alguma coisa e vai sair, vai mudar, por exemplo, de manipulação de alimentos, de carnes para verduras. Então, é automática a lavagem das mãos. E as pessoas acabam não fazendo isso. Eu gostaria só de fazer uma observação, Eni, que eu nunca perco essa oportunidade. Pessoa já está à mesa, portanto, já está com as mãos lavadas. Aí chega um conhecido. Oi! E vai lá e estica a mão. É para cumprimentar? Então, olha que curioso. Não seria. Não seria. Não seria. Porque se você cumprimenta, você começa a se contaminar de novo. E a pessoa que tem que saber que não é para fazer isso. Só que se você não cumprimenta, ela vai falar que é mais de falta de educação, que você não tem educação. Então, eu acho que nós estamos no momento de mudar esse conceito. É esquisito, fala a verdade. Não, depois eu cumprimento, vamos comer. Vai lavar sua mão primeiro e senta com a gente. Exato. Não, eu teria a opção de não cumprimentar. Mas a gente está passando por um momento que nós temos que fazer a pessoa entender. Exato, quer dizer, até que isso mude. A pessoa, então, gente, quando vocês encontrarem com alguém num restaurante, em algum lugar onde essa pessoa, amiga sua, conhecida, está comendo, de longe, se aproxime, não estica a mão. Diferente se ela esticar, né? Mas... É outra também que está errada. Exatamente, porque ela ainda não sabe. Então, quem não sabe, como a gente brinca, diz, enquanto a gente não sabe, Deus perdoa, né? Agora que vocês sabem, por favor, né? O certo seria, bom dia, boa tarde ou boa noite, vai fazer a sua higiene de mãos, senta à mesa. Aí pode ser que você tenha um contato um pouco melhor. Eni, sabe que eu tenho uma técnica? Na hora que a pessoa está chegando, eu pouso os talheres, eu pego o guardanapo, finjo que estou, assim, limpando a boca, levanto e dou um beijo. Porque eu não toco as mãos. Sim. É a única técnica que eu encontrei de ser gentil, mas de não me contaminar. Eu também faço mais ou menos, só que eu fico com o garfo e a faca na mão com comida. O pessoal está vendo que você está comendo. Exato. Né? Não, eu já sou um pouco mais mal educado nesse ponto. Radical. Então, a parte de lavagem de mãos é muito importante para a manipulação dos alimentos. Quando você está cozinhando, saiu da cozinha, foi fazer qualquer coisa fora da cozinha, quando volta, lave as mãos de novo. É mais importante lavar as mãos durante preparo de alimentos, é óbvio, porque aí você está contaminando e fazendo contaminação cruzada de uma coisa para outra. Fora isso, lave as mãos periodicamente, sempre que sai do banheiro, sempre que precisa. O problema é o seguinte, conscientizar que precisa lavar as mãos. Isso não está na consciência das pessoas ainda. Higiene de mãos. Então, essa é uma parte fundamental. A partir daí, você começa outro trabalho. Você vai fazer um alimento, higiene de superfícies. Também existe um trabalho que fizemos com as placas. Lindo programa, gente, exatamente. Tem um programa só feito com o professor Enio sobre aquelas placas, tábuas de cozinha. Fantástico. Acesse lá, blog.cançãonova.com/mais-saúde. Tá tudo lá. Sim, e a higiene de superfície é muito simples. Hoje, com um bom detergente biodegradável, água potável, que todo mundo tem, a maioria tem água corrente, e esponjas adequadas, essa que vende no comércio, você pode fazer uma higiene perfeita. É só saber trabalhar, inclusive com as esponjinhas. Né? Tem pessoas que não costumam lavar a esponja. Mas se eu estou lavando o utensílio, não preciso lavar a esponja. Precisa lavar a esponja. Olha. Não é? A esponja é um agregante. Depois fala que a esponja não presta, que é isso, que é aquilo. Não é assim. Pega a esponja, lavou outros utensílios, escorre bem. Como é que você descontamina uma esponja? É a coisa mais simples. Pegue água, coloca na água, ferveu 1, 2 minutos, pode tirar. Perfeito. Espera a água esfriar, tira. Eu faria isso uma vez por dia no final do período. Perfeito. Você está mantendo sempre a escova em condições adequadas de higiene. Então, nós temos o aspecto da lavagem de mãos, o aspecto das superfícies e a higienização, por exemplo, dos alimentos que serão consumidos crus. Porque sempre que você tem temperatura, é excelente. Agora, quando você tem alimentos crus, qual é a única garantia que você tem?
é a higiene correta. E a higiene correta se faz assim. Comprou vegetal? Lava folha a folha. Vamos evitar água corrente em excesso por causa do gasto de água, certo? Mas lava as folhas rápido, né? E tira o excesso de matéria orgânica. Aí coloca numa outra vasilha plástica, de preferência, uma colher de sopa de água sanitária vendida no supermercado, registrada no Ministério, né? Água sanitária de uso geral, é muito fácil isso. Uma colher de sopa de água sanitária para cada litro de água. E, às vezes vai 2, 3 litros, 2, 3 colheres de sopa. Né? Mistura, não é pôr a verdura e a colher de sopa em cima. É primeiro preparar a água, coloca lá e deixa 15 minutos. Aí tira e enxágua com água potável. É isso, é o mais simples. Exato. Aí você fala assim, e eu não tenho água sanitária, use vinagre. É uma opção, uma saída assim, para tentar higienizar melhor. Mas não é, o vinagre não é bactericida, o vinagre não é desinfetante, é muito claro isso, hein? O vinagre é um tempero. E aquele aspecto de colocar vinagre e sal, que algumas pessoas falam? Não adianta. Não adianta. Não adianta, porque os russos, por exemplo, eles usavam com sal, substituindo o vinagre, mas você tem que usar muito sal. Pelo menos uma grama e meia por cento, 15 gramas por litro. Não, muita coisa. Sal faz aquela retirada como o vinagre faz. Exato. Você está usando as coisas para a mesma finalidade. Sim. E o vinagre já você lava folha a folha e coloca no vinagre 10, 15 minutos. Depois enxágua. É uma saída secundária, é um plano B. Plano B. Para quando você não tem o cloro. Lembrando que a água sanitária tem que ser de boa qualidade, vendida em supermercados, em lojas. Não adianta você estar querendo fazer isso com aquela água sanitária vendida, assim, em carrinhos na rua, né, Enio? Não tem controle de cloro, não tem nada. Você não sabe o que usar. Exato. Então tem que ser registrado no Ministério de Boa Procedência. Não tem mistério fazer higiene. Exato. O mistério é as pessoas decidirem fazer. Pois é. Esse é o grande drama. E no próximo bloco, o professor Enio vai, então, estar falando de um aspecto importantíssimo, que é a montagem da mesa. Mas eu queria estar comentando com vocês sobre o livro Escolhas e Impactos, Gastronomia Funcional, que eu escrevi junto com o chefe Renato Calef, e que tem um capítulo que o professor Enio fez a gentileza, né, de supervisionar, de dar, enfim, toda a sua contribuição, que é justamente o capítulo sobre segurança alimentar que tem neste livro. Inclusive, abordamos vários outros aspectos, vale a pena, não pule esse capítulo, porque o pessoal vai logo na receita, né? Não pule, leia, tem coisas interessantíssimas que vale a pena. E lembrando, quando você compra aqui pela comunidade Canção Nova, no departamento da Viz, 0 operadora 1231 86 2600, você também está ajudando a comunidade Canção Nova nesse projeto maravilhoso, o projeto Dai-me Almas, a alcançar o 100%. E, fora isso, você tem o programa Mais Saúde, que é diário na Rádio América aqui em São Paulo, mas transmitido para todo o Brasil através da Rede Canção Nova de rádio, do meio-dia à 13h. E esses programas você também tem acesso, mesmo que você não tenha condição de estar ouvindo no mesmo instante. Então você vai lá no YouTube, coloca programa Mais Saúde, coloca, por exemplo, o professor Enio, né, que fez várias pautas, já até antecipamos a pauta da Anvisa, né, em relação à Copa 2014. Nós estamos acompanhando, né, a evolução, está muito interessante. Mas isso vai ser pauta para um próximo programa no ano que vem, porque vamos ter Copa, né, vamos falar bastante sobre isso. E esse é o nosso convite para você estar, então, adquirindo não somente esse livro, os nossos livros todos do Dr. Roque, os meus estão todos disponíveis, inclusive as palestras. Todas as palestras do Dr. Roque, ele que fala tanto sobre depressão, estão todas ali disponíveis no departamento Davi. Mas nós vamos para um breve intervalo e agora, nesse próximo bloco, nós vamos falar de colocação dos alimentos à mesa, porque é incrível, né? O pessoal começa a cozinhar o quê? 8 horas da manhã e vai longe. Vai pondo. Isso é crítico. E vai colocando. Mas, gozado, você sabe que depois da ceia, Enio, alguém ligou e disse assim: nossa, eu comi alguma coisa que fez mal, mas não deve ter sido desta ceia, porque só eu comi e ninguém passou mal. Pode ser da ceia? Claro. Então, isso aí nós vamos estar conversando já no próximo bloco. Até já.